serviço social, a minha graduação é em serviço social e eu formei-me em 2005. Então, desde então, estava distante do meio acadêmico. A antropologia, ela surge na minha vida quando eu tive o primeiro contato com povos originários do estado do Mato Grosso, no Brasil, na condição de assistente social. Então, fui para esse estado para trabalhar com um programa na época do governo federal no Brasil, e o viés era trabalhar fortalecimento de vínculos e defesa e garantia de direitos dos povos originários, do povo Terena. E então, nesse momento, né, num período de 1 ano e meio, eu estive a desenvolver trabalho com eles e morei dentro da comunidade. E então, mesmo sem conhecer e saber sobre de forma aprofundada sobre antropologia, sobre ferramentas metodológicas, sobre o que é etnografia, é lá que eu passo então a aprender com eles o que é antropologia. E isso, mesmo saindo depois dessa comunidade indígena, a aldeia Copenoti, no Mato Grosso, eu passei a trabalhar em outras áreas, com outras políticas públicas, e isso ficou ainda em mim, né? Aquela pontinha, o desejo de tentar um mestrado mesmo dentro do Brasil, mas como trabalhava muito, tinha ali já um campo de trabalho sólido, acabei procurando por uma especialização não finalizada na altura, em 2012, e então em 2018 é que, mudando para Portugal, eu começo a repensar na possibilidade de retomar os estudos. Certo. Bom, e aí foi todo um caminho, né? Até chegar no mestrado de antropologia, globalização e alterações climáticas aqui em Coimbra, eu busquei conhecer pessoas que pudessem estar na antropologia e dialogar um pouco sobre como era me inserir na academia aqui de volta. E aí, gosto sempre de dizer que busquei a antropologia e não as epistemologias do Sul, né? Como muitos brasileiros costumam também fazer e optar, né? E então, conhecendo a grade curricular do mestrado da Universidade de Coimbra, eu vi que ali havia uma multiplicidade de cadeiras, de disciplinas, né? Seja na área da saúde, da etnografia, da cosmovisão, que particularmente, né, a área da epistemologia era já uma área de interesse, antropologia e ética, não me recordo exatamente agora o que mais me chamou a atenção, mas me chama a atenção não só por ser um programa voltado para o social e cultural, mas também porque tem essa via de multiplicidade. Trabalha a antropologia numa via mais ampla, e foi isso que me chamou a atenção. Bom, eu na verdade tive esse primeiro contato com um povo indígena do Brasil, o povo Terena, em 2007, como assistente social, né, como eu disse, e aí quando eu vou para a antropologia e penso esse meu percurso de retomada para estar novamente com essa população e então fazer um trabalho de campo, quando eu chego no terreno e começo a fazer as conversas, né, colocar em prática a observação participante, eu começo a perceber o quanto a antropologia, com a etnografia, ampliou o meu olhar para entender a história de migração daquele povo. Eu percebo que eu voltei com um olhar muito mais interessado. E ao escrever, eu também entendi que muito do que eu estava a escrever, eu não havia pensado lá atrás, né? Há quase 17 anos atrás. Então, sabia dos processos de luta e de resistência para a demarcação de terra, dos processos migratórios, do quanto o processo migratório de deslocamento impacta na forma que esse povo se concebe e se autodemarca, né? Eles falam que são os Terena do Norte,
porque são originários do Chaco paraguaio e depois se instalaram no Mato Grosso do Sul, outro estado. E aí o que me levou a entender o porquê dessa autodemarcação, né, de dizer somos terena do norte, isso me fez buscar toda a trajetória humana e histórica para compreender realmente quem são os terena e de que forma que a antropologia poderia contribuir a partir da minha pesquisa ali com aquele povo. Certo, bom, eu recomendo a antropologia e para além do mestrado, mas o mestrado aqui na Universidade de Coimbra, ele me deu muitas ferramentas para além das questões acadêmicas, né? As conversas com os professores de diversas áreas, para além das conversas com o orientador, eu recomendo pela grade curricular que hoje compõe o mestrado, mas também porque encontrei pessoas abertas ao diálogo, a orientações assim bastante efetivas, né? A minha trajetória pessoal me trouxe para esse mestrado 17 anos depois de ter feito a licenciatura. Então, assim, eu trabalhei não só competências acadêmicas e teóricas e metodológicas, mas também outras ferramentas que pudessem me dar bastante segurança para um trabalho de campo consistente, de busca de recursos em outros locais. Fui estimulada a fazer um Erasmus e isso foi muito importante na minha trajetória. Então, através desse mestrado, eu também fiz um trabalho de revisão bibliográfica no Departamento de Antropologia da Universidade Masaryk, em República Tcheca, em Brno. Então, esse mestrado ele me deu possibilidades amplas, né? Não só de pensar um caminho na academia e um repertório acadêmico, mas de conhecer lugares, conhecer pessoas e de alguma forma senti que era essa antropologia que eu buscava. Bom, o meu projeto de pesquisa envolveu mapear e discutir produção acadêmica de autoria do povo terena, né, como que eles concebem a educação e o que eles elegem enquanto elementos importantes para fazer ciência, e considerando os deslocamentos e os trânsitos que eles fazem, quando saem da aldeia para a universidade e da universidade para a aldeia. Então, os resultados, as conclusões que eu cheguei é que quando fazem esses trânsitos e esses deslocamentos, quando voltam da universidade para a aldeia, há um desejo muito maior de se apropriar das suas práticas culturais, e isso geram as chamadas práticas corporificadas. Então, eles utilizam da sua história biográfica, dos elementos e aspectos culturais. No caso do povo terena, o animal, elemento de poder e de resistência, é a ema, aquele animal que se assemelha com o avestruz. E a ema, ela é um tema gerador da pesquisa. Então, um exemplo, né, que eu acho muito interessante é, por exemplo, um professor de matemática, assim como de física, ele vai utilizar os passos e o movimento da ema para ensinar dentro de sala de aula. Assim como o português e as aulas de literaturas também são baseadas as histórias e narrativas da ema. E então chego à conclusão que o fazer científico terena é um fazer único, um fazer próprio, muito pautado na sua história biográfica, e isso é que gera também, junto de outros elementos, além dos conhecimentos que eles adquirem dentro da universidade, o conhecimento ocidental, geram essas práticas interculturais, as práticas corporificadas, que vão aí, né, também gerar os documentos que eles constroem, os artigos que eles constroem, além de dicionários e materiais pedagógicos para utilizarem em sala de aula. Os terenas, eles também convivem com outros povos dentro da universidade, povos do estado do Mato Grosso, que são cerca de 43 povos. Então, eles fazem um processo seletivo como nós para entrar, embora tenha ações afirmativas,
número de vagas para cada qual etnia. E em sala de aula eles têm essas trocas culturais. Então o Terena, ele dialoga com o povo Panará, com o povo Kayapó, com o povo Caiabi. E então, além da sua cultura terena, eles também dinamizam e aprendem com a cultura desse outro. E quando retomam para suas comunidades, essa cultura ela fica mais fortalecida no sentido de colocá-la em prática no território. Então ela vai aparecer não só pontualmente em semanas festivas, em semanas interculturais, mas em sala de aula e fora da sala de aula, esses aspectos culturais eles ficam mais vívidos, como por exemplo a pintura corporal, para ensinar numa aula de geometria, numa aula de arte, a dança, para falar sobre arte e cultura, além da dança que envolve os passos da EMA, chama dança da EMA, ela também provoca outras formas de ensinar. E a língua, né? A língua materna, que também é um aspecto muito importante que está vivo dentro da comunidade. Então eles utilizam da oralidade, entendendo os anciãos daquelas aldeias como as suas bibliotecas vivas, e aliam os conhecimentos ocidentais e os conhecimentos interculturais para gerar essas práticas corporificadas, né? Uma situação de teoria e prática. Eu fiz um trabalho de campo que que durou, na verdade, quase 60 dias, né? Foi um trabalho curto, em função do tempo que eu tinha destinado. E às vezes nós vamos para o campo já com um olhar muito, como que eu posso dizer? Um olhar com todas as aspas aí, imaginado como pronto, né? Já idealizando situações, imaginando situações ou prevendo situações. E foi lá que eu vi que o campo ele é imprevisível. Vou voltar um bocadinho. Tá, esteja à vontade. Bom, chegando em campo com um olhar que no meu imaginário já estava pronto, com questões elaboradas, com o que eu imaginava encontrar, o campo ele se mostrou bastante diferente, né? E imprevisível. Então, estamos falando também de um contexto que está dentro da Amazônia. Eu circulei entre 4 comunidades e a primeira cidade mais próxima dessas comunidades fica a cerca de 4 horas de estrada de terra, né? Então, para acessar o que está para além da aldeia, geravam esses deslocamentos, né? E os imprevistos, carro quebrando, a falta da alimentação, porque não há nada disponível, né, na floresta, no sentido de armazéns ou coisas do tipo. O que mais que eu posso contar? E aí esses retornos também, né, quando íamos fazer as compras na cidade, na verdade foram 2 vezes apenas, voltar para a aldeia com alimentos e para além do que a terra dá, também gerava algumas desconfianças, né, nos Terena. Porque, bom, o que eu encontrei no supermercado que eu poderia levar, por exemplo, um atum, uma pasta de tomate, milho enlatado, né? E aí quando eu volto para esse terreno e eles me perguntam o que é atum e se eu poderia cozinhar alguma coisa com atum, vou eu me arriscar na cozinha e faço lá uma massa com atum. E eles odiaram. Eu havia dito que se assemelhava com sardinha e quando eles olham para mim falam, mas esse tum-tum, isso aqui não tem gosto de nada, né? E aí então eu percebo que precisava me conectar de outra forma, né? Para ampliar as redes de relações e então eu levo algo que no meu entender era mais próximo do que eles pudessem gostar. Então eu levei uma farinha de milho, que nós no Brasil chamamos de cuscuz, que é mais vivo no norte e no nordeste. E então eu passo a fazer o cuscuz no café da manhã, como forma de também
me colocar à disposição deles e me conectar através do alimento, né? Me reconectar, já que o atum ele foi ali uma falha. E então, durante os pequenos almoços, né, o café da manhã, nós comíamos o cuscuz, que é um alimento à base de farinha de milho, com margarina e tomávamos um café preto coado. E foi ali que eu consegui então criar laços e me redimir e então também colocar de alguma maneira que, para além de aprender com eles em campo, eu também queria doar o meu tempo e de alguma forma me mostrar útil. E isso foi assim bastante importante. Eu gostaria de aproveitar esse momento para, além de recomendar o mestrado, recomendar também que possamos fazer outros tipos de leituras, né? A minha dissertação, ela teve um foco em produção não ocidental, produção acadêmica contra-hegemônica. Isso me fez debruçar em muitas leituras de intelectuais indígenas. Então eu deixaria assim como recomendação o livro A Queda do Céu, do xamã e escritor Davi Kopenawa. Há muito tempo o xamã já previa que seria difícil, se não mudássemos os nossos hábitos e a nossa maneira em relação com o ambiente, que o céu iria cair. E para além do Kopenawa, que vai falar numa visão muito cosmológica de que devemos olhar para a relação com o ambiente, de pensar aí as alterações climáticas e a nossa forma de estar no mundo, né, de diminuir o consumo. E além dele, recomendo também leituras o Ailton Krenak é conhecido mundialmente, mas deixaria também a recomendação de uma mulher indígena guarani que se chama Geni Nunes, e ela fala do olhar descolonizado para as relações, né, de como se relacionar não só de maneira interpessoal, mas de relação com o mundo, de uma maneira de fazer outros mundos através das relações.